Oi pessoal, tudo bem? Me foi perguntado sobre algumas dicas relacionadas ao meu cutting. Recentemente eu fiz um cutting de mais ou menos 10 semanas, como foi mostrado nos últimos vídeos aqui no canal. Eu tive uma perda de peso de mais ou menos 10 quilos em torno de 10 semanas. Minha cintura diminuiu de 73 para 62. Teve uma grande mudança no meu corpo e eu acho que eu fiz de relativamente maneira bem correta e adequada. Não acho que foi o melhor cutting do mundo, acho que tem... Eu aprendi bastante nesse cutting. Aprendi vários erros que eu cometi, coisas que eu podia ter feito melhor aqui e ali, mas fica como experiência pro próximo. Então eu aprendi bastante e devido a isso foi perguntado para mim algumas dicas que eu poderia fazer especificamente para cutting, para aqueles que treinam naturalmente, que foi o meu caso. E primeiramente, conte as suas calorias. Tenha uma noção exata de quantas calorias você come. Experimente com o seu corpo, veja realmente quanto por semana você está perdendo de peso. Tenha uma noção de quanto você realmente precisa comer para ter uma perda X por semana de peso. É algo que você realmente vai ter que aprender na prática, que foi o meu caso. Eu tenho uma noção exata de quanto que eu preciso comer diariamente, eu tenho uma noção porque eu sempre compro praticamente a mesma coisa todo dia. De bulk para cut, a única coisa que eu mudo são as quantidades, mas eu sei a quantidade exata que eu preciso comer em praticamente toda a minha alimentação diária para eu perder peso. Eu sei que se eu for comer tantas calorias por dia, tantas quantidades disso, aquilo em cada refeição, eu vou começar a perder peso. E foi mais ou menos isso que foi o caso. Sempre é o caso de todas as vezes que eu fiz cutting. Eu tenho uma noção, já que eu conheço meu corpo, eu sei o quanto que eu devo comer. Então, eu não preciso fazer toda essa conta, toda hora pesar tudo e fazer cálculo de proteína, quilocaloria todo dia, diariamente. Porque eu já tenho uma noção exata. Mas para vocês que não têm, pese tudo que você coma. Quando você tem uma noção dos pesos de tudo que você come durante o dia, você tem que descobrir quantas quilocalorias tem em cada alimento, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura. Põe aí, procura no Google. Tipo, no Google tem aplicativos que fazem isso pra você. Você pode apenas, tipo, digamos que você come frango. Você vai lá no Google, frango valor nutricional, vai ver quanto de frango você come por dia. No meu caso, eu como acho que entre 300 a 400 gramas. Aí eu tenho uma noção de quantas quilocalorias eu tenho vindo do frango, quanto de proteína. Aí depois eu faço a somatória de frango e todas as outras coisas que eu como durante o dia. E tenho uma noção exata de quantos gramas de proteína, quantos gramas de carboidrato, quantos gramas de gordura. E tendo uma noção disso vai te ajudar bastante, porque você tem que comer menos calorias que você consome diariamente para perder peso. Então, primeira dica, tipo, de cutting, você precisa comer, ter uma noção, você tem que saber quantas calorias, porque eu vejo muita pessoa fazendo dieta e apenas, eu vou começar a comer menos, mas você está realmente comendo esse menos necessário? Porque a maioria das pessoas elas não pesam, elas não têm uma noção de quantas calorias elas comem diariamente. Elas apenas, vou diminuir, vou cortar certos carboidratos, mas você pode cortar certos carboidratos e mesmo assim você não está no déficit calórico, você ainda está comendo mais calorias do que você deveria. Então tem que ter essa avaliação da quantidade de calorias. E ao longo do cutting, em que você vai perdendo peso, você vai ter que ajustar essas quantidades e diminuir um pouquinho. No caso do meu, eu nem calculei nada, tipo, eu fui diminuindo. Tipo assim, ao longo do cutting que eu fui perdendo peso, eu sabia que para eu manter essa quantidade de perda de gordura, eu tinha que diminuir algumas coisas aqui e ali. Eu tinha que diminuir um pouco de algumas quilocalorias, porque eu estava perdendo peso, então para eu manter a mesma taxa, eu tinha que diminuir um pouco. Então ao longo das semanas eu fui cortando algumas coisinhas aqui e ali, diminuindo algumas quantidades, tipo assim, em uma semana para outra eu fui baixando o arroz de 100 gramas para 80, depois 70, depois 60, depois 50, sabe, em uma refeição. Você apenas faz pequenos ajustes, apenas diminuindo. Você vê que com o tempo, a tua dieta atual, você está perdendo gordura num ritmo menor do que antes, porque você está perdendo peso, você está com menos peso. Então você precisa diminuir mais um pouco. O seu déficit calórico diminuiu porque você perdeu peso. Então para você manter o mesmo déficit calórico de, sei lá, digamos 500, que é o adequado, você tem que diminuir mais. Outra dica, tente fazer devagar, não faça uma perda de peso extremamente rápida. E normalmente é melhor, costuma ser muito melhor quando você começa o cutting não gordo, sabe? Com percentual de gordura meio que adequado, entre tipo 15 a 18 no máximo. Eu não apoio essa coisa de bulking sujo, especialmente para naturais, porque cutting é algo pesado para o teu corpo, especialmente quando você é natural. Especialmente quando você é natural, cutting pesa pro teu corpo, você vai estar comendo menos calorias, você vai ter menos energia pro treino. Isso afeta várias coisas da tua vida, pode afetar teu sono, pode afetar a tua qualidade de vida no geral, você fica mais sensível a vários aspectos, você pode ter piores problemas de ansiedade, estresse. A dieta pesa, um cutting que dura muito tempo pesa pro teu corpo. E se você é natural, você não tem nenhum auxílio de nenhuma droga que minimize isso, porque as drogas elas minimizam. Se você tomar testosterona, você vai ter mais energia, mais força na academia,
o hormônio vai conseguir dar uma segurada na sua massa muscular, você vai manter essa força com mais facilidade, até auxilia você perder gordura mais rápido, você não vai perder tanta força, você vai se sentir melhor no dia a dia. Então, tipo, quando você não tem isso, quando você não tá ciclando, você não tá usando hormônio sintético, não tá usando nenhum tipo de droga, no natural mesmo, é pesado pro teu corpo, porque você tem, com o tempo, né, perdendo peso, com menos calorias, menos carboidratos, menos fonte de energia, né, você pode ter uma perda de força, você vai ter menos energia, você vai se sentir cansado. Então, tente não fazer tão pesado. Eu sempre recomendo um déficit calórico tipo de 500 quilocalorias, 1000 quilocalorias é muito alto. Tentar perder peso lentamente é sempre melhor, porque o cutting pesa pro teu corpo, ainda mais como natural. Se você fizer isso de uma maneira lenta, vai ser melhor, não vai ser tão pesado pro teu corpo, você vai conseguir manter mais massa muscular, não se sentir tão cansado, não perder tanta energia. Outra dica, proteína alta. Tem que ser no mínimo 2 gramas por quilograma por corporal. Eu recomendo até 3, porque normalmente você vai estar baixando calorias através de carboidratos, os carboidratos vão diminuir. Para você manter mais massa muscular, existem alguns artigos científicos mostrando que quanto mais, tendo uma quantidade de proteína maior, ajuda você a manter essa massa muscular. Então, até entre 2 gramas por quilograma corporal até 3 gramas de quilograma corporal é o essencial. Normalmente, no meu caso, eu estava pesando 70 e poucos quilos. Eu estava comendo em torno de umas 200 gramas de proteína diariamente, que eu acho que é até um pouco acima do que eu preciso, mas é o ideal. E pra mim não incomoda, tipo assim, eu sei que pra todo mundo talvez não seja possível, que você vai ter que comer uma quantidade considerável, talvez de frango, carne ou ovo, mas tem o whey tá aí pra isso, pra aqueles que têm uma rotina mais complicada pra bater essa quantidade de proteína. Você pode tomar o whey para dar uma ajuda, assim. O whey acho que tem entre 30 gramas de proteína, então já dá uma ajuda em relação a isso. Mas proteína alta, ter uma quantidade de proteína alta ajuda bastante. Mantenha o déficit calórico, normalmente reduzindo carboidratos. Você vai querer reduzir, se você está numa dieta bulking, de dieta bulking para dieta cutting, você vai querer reduzir carboidratos. Gordura não mexa muito, eu acho que é bom você manter pelo menos a quantidade de gordura, acho que é 0,8 a 0,7 kg corporal. No meu caso, eu acho que eu estava comendo de 50 a 60 gramas de gordura por dia. E de carboidratos, o pessoal me perguntar quantos carboidratos você come na dieta cutting. Eu não sei, sinceramente. Eu tenho estimativas. Porque normalmente uso fonte de carboidratos para me ajudar a comer as fontes de proteína. No caso, tipo, na almoço e janta é onde eu como uma parte da minha alimentação. Que é, um dia eu vou comer carne, um dia eu vou comer frango. E durante a carne e frango, eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo comer frango e carne, tipo, no seco. Só comer frango e carne sem nada. Eu preciso comer com arroz, com batata, juntar com alguma coisa com outra. Normalmente eu como com batata frita. Pessoal, se você come batata frita, você fez cut comendo batata frita? Sim, eu fiz cutting, aqui mostrando nas fotos, que eu vou estar mostrando no vídeo aqui, meu antes e depois desse cutting, eu perdi 10 quilos em 2 meses, mais ou menos 10 quilos em 2 meses, minha cintura, 10 centímetros de cintura a menos, comendo batata frita todo dia. Mas como? Porque batata frita, é uma comida ruim. Não, não é ruim. Eu tô comendo quantidades pequenas de batata frita para me ajudar, para me sentir, para ser mais saboroso você comer aquelas quantidades de carne e frango que eu tava comendo todo dia, que eu tava comendo quase meio quilo de frango e carne todo dia. E, tipo, comendo com batata frita é muito mais prazeroso. Então, tipo, pra mim, eu não acredito em você sofrer muito com a dieta. É claro que você vai sofrer pelo déficit calórico, vai ser cansativo, mas você ter que sempre comer coisas com gosto ruim ou uma dificuldade para comer, eu acredito em um equilíbrio em relação à dieta, treino, de você encontrar um equilíbrio que você vai conseguir ter todos os resultados que você quer e mesmo assim não sofrer, ainda conseguir aproveitar a tua rotina, ter uma vida saudável, tranquila. E no meu caso, mesmo com o cut, mesmo déficit calórico, eu estava tendo prazer em tudo que eu comia. Eu estava comendo as coisas de sempre, a comida estava prazerosa, porque eu comi coisas com gosto bom, como batata frita. Tipo, você pode comer batata frita, você pode comer sorvete todo santo dia no cutting, e mesmo assim ficar seco pra caralho. Apenas é se atentar às quantidades, porque eu tenho uma noção do que eu como, então eu sei que eu estava sempre, em todo santo dia, eu estava num déficit calórico. Então, sem problema. E pra vocês que não tem uma pressa, porque no caso eu fui competir numa competição de fisiculturismo, eu precisava chegar num percentual de gordura baixo em determinado tempo. Pra vocês que não tem pressa, não tenham muita pressa, mas eu não recomendo cuttings muito longos. Eu não recomendo cuttings tipo de mais de 3 meses, 3 meses mais ou menos é o limite. Mas é claro que se você está muito acima do peso, talvez você precise de mais de 3 meses, mas normalmente para aqueles que estão na faixa que eu recomendo, de mais ou menos de BF de 15 a 18, eu acho que em 3 meses, se você fizer de maneira adequada, realmente estiver comendo todo dia, está no déficit calórico, você provavelmente vai chegar num percentual de gordura bem baixo, tipo de 8 a 7%, que vai ser, acho que é satisfatório para a maioria de vocês. Eu acho que, para a maioria das pessoas, acho que a maioria de vocês não estão buscando exatamente, tipo, 5% de gordura, que é o que no palco de fisiculturismo, que você está até com glúteo fibrado. Mas eu acho que a maioria de vocês não quer chegar num nível tão extremo de gordura, mas 7, 8 eu acho
que todos aqueles que gostariam de chegar. E eu acho que em 3 meses de dieta cut, fazendo tudo certinho, num ritmo mesmo devagar, porque são 3 meses, pô, estamos falando de 12 semanas. 12 semanas o corpo consegue, tipo assim, eu fiz 10 semanas e, tipo, teve uma mudança bem brusca no meu corpo. Então, eu acho que é possível sim. Outra coisa, faça aeróbico, mas não tanto. Eu não acho que períodos extensivos tem que encontrar o equilíbrio. Acho que é muita questão de equilíbrio. Fazer aeróbico é bom, mas tem que saber a noção correta. Não é pra fazer, tipo, 3 horas de aeróbico todo dia. Mas tem um equilíbrio. Você está no déficit calórico. Se você fizer mais aeróbico, é claro que você não precisa comer tão pouco. Porque você vai estar gastando mais calorias com aeróbico. Então isso te dá um luxo de comer um pouquinho mais se você quiser. Mas isso vai muito de você. Ou se você quiser, se você não tem tempo para fazer aeróbico, realmente a tua rotina é muito pesada, você não tem tempo de fazer aeróbico, você pode diminuir mais aquilo calorias, mas vai pesar. Vai ter uma hora em que você vai estar comendo tão pouco que para manter, você vai estar perdendo peso, vai estar comendo pouco, mas vai pesar muito teu corpo, não vai ser saudável. Então algumas vezes talvez seja melhor não diminuir tanto as quilocalorias, ao invés de você diminuir mais e mais calorias ao longo do cutting, você apenas aumentar aeróbico. Aumentar no início do cutting, você pode fazer tipo uma hora de aeróbico 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, 3 horas de aeróbico semanais. Aí no final do cutting, em vez de você diminuir muitas quilocalorias, você faça 5 vezes na semana aeróbico, 5 horas semanais. É uma boa, mas vai muito da tua rotina, vai muito do que você prefere, tipo, de como que tá indo a perda de peso. Tem que sempre avaliar, cada semana se pese. Outra dica, se pese semanalmente, porque esse negócio que eu já escutei de algum nutricionista falando assim, a dieta demora pra você começar a ter resultado, perder peso, demora algumas semanas. Não, meu cut, em primeira semana eu já perdi peso, porque isso é matemático, déficit calórico. Você tá comendo menos calorias, assim que você começar a comer menos calorias, semanalmente vai ter uma perda, é consistente a perda de peso. E aí, enquanto você está no déficit calórico, você vai estar sempre perdendo um pouquinho de peso toda semana. Isso daí é matemático, tipo, se você realmente está no déficit calórico, você vai perder toda semana peso. E é claro que vai dar uma diminuída ao longo do tempo, aí você vai ter que ou diminuir mais quilocalorias ou aumentar aeróbico para manter o mesmo ritmo que você está no início, mas normalmente é constante isso daí. Mas a dicas em relação ao treino, diminua um pouco o volume. Eu acho que o teu foco no cutting é perda de gordura. Não vai tentar quebrar seus recordes pessoais, tentar aumentar peso, aumentar muito volume, porque na academia você está lá para manter massa muscular. Não pensa que, se eu fizer mais séries, se eu aumentar muito mais o peso durante o cutting, aí eu vou ter mais chance de manter. Não. Apenas tente manter o que você tem, que você conseguiu durante o booking. Não tente fazer, tipo, dobrar o número de séries, fazer umas coisas doidas assim, porque isso vai pesar muito o teu corpo, porque seu corpo vai estar com o tempo cada vez com menos energia, cada vez mais fraco. Se você aumentar muito o volume do treino, você tentar aumentar, ou até mesmo manter o mesmo volume que você faz em bulking, vai pesar pro teu corpo. Você não vai conseguir manter. Se você estiver fazendo o cutting direitinho, alguma hora, ainda mais como natural, porque eu tô falando naturais, né? Se você é hormonizado, tanto faz. Tipo, tem uns caras aí que são hormonizados que eles crescem no bulking. Tipo, o cara começa num shape, tipo, acabado. Aí o cara começa a tomar doses absurdas de testo, trembo, GH. Ele vai perdendo gordura, ele vai crescendo durante o cutting, o próprio cutting. Ele tá um déficit calórico e mesmo assim o cara consegue ganhar peso. Mas é algo que estamos falando de uma ocasião que as drogas fazem o corpo funcionar além do normal. Mas pra vocês que são naturais, não vai dar certo. Essa coisa aí de volume, você tem que fazer volume mínimo, intensidade alta, mas volume mínimo, manter cargas. Não tente aumentar muito as cargas, não tente aumentar porque não vai dar bom. Com o tempo talvez no primeiro mês do cutting você consiga até aumentar a carga em um outro exercício, mas alguma hora a conta chega, alguma hora o déficit calórico vai começar a pesar pro teu corpo, né? Essa falta de energia vai pesar pro teu corpo e você não vai conseguir manter o mesmo tipo de treino que você fazia no bulking. Aí a tua opção é reduzir o volume e focar apenas na intensidade, tentar manter apenas as cargas. Tipo, você vai supino reto com 50 de cada lado, 40 de cada lado para 5 repetições. Você vai tentar focar em manter isso. Você não vai conseguir fazer mais, sei lá, quem sabe 4, 5 séries, você vai ter que baixar para 3, 2 séries durante o treino. Mas você vai diminuir, mas você vai tentar manter pelo menos a mesma força, tipo, o máximo de supino que você faz com aquele peso, com aquele número de repetições, você vai tentar manter. Então, tipo, pro treino, mantenha a intensidade o máximo que você puder, diminui o volume um pouquinho e não tente, tipo, aumentar muito peso, porque realmente não é o foco agora, o seu foco é perder gordura. O seu foco apenas agora é perder gordura, musculação é pra manter massa muscular, é pra dar o estímulo pra manter massa muscular. Você não usa a musculação como uma fonte de aeróbico. Vou fazer mais série para gastar mais caloria. Não, gasta caloria no aeróbico. Não faça isso. Então é isso, pessoal. Algumas dicas que eu utilizei, que eu aprendi durante o meu cutting. Se vocês têm mais algumas perguntas em relação a esse processo, sintam-se à vontade de fazer isso nos comentários.